Desde 2014, aqui no Brasil, o mês de setembro é marcado por ações de combate ao suicídio. Por isso que profissionais de saúde de diversas áreas se unem para prevenir um problema que faz cerca de 12 mil vítimas por ano no país, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria. Mas o alerta da campanha Setembro Amarelo deve se estender por todos os meses. Por isso que o Tema de hoje traz esse assunto na pauta e explica como você pode ajudar as pessoas que têm algum tipo de problema de saúde mental. O programa está só começando. A pandemia do novo coronavírus foi um dos gatilhos que fez muita gente desenvolver ou agravar a depressão. Por isso que as farmácias registraram um aumento nas vendas de remédios controlados. Mas a gente vai ver na matéria a seguir que, além dessa medicação, em alguns casos, outros hábitos também nos ajudam a enfrentar melhor esse momento. O mês de setembro é oficialmente marcado no calendário como o mês de prevenção e combate ao suicídio. O Setembro Amarelo mobiliza profissionais de saúde, de comunicação social e toda a sociedade em defesa da vida. A farmacêutica Jeane Núcia fala sobre a importância do tratamento da depressão. Se você nunca fez uso de um medicamento, vamos dizer tarja preta, vamos dizer que seja um ansiolítico, é melhor você começar com o natural, porque o seu organismo ainda não está acostumado numa droga mais forte. Porque se ele for para uma droga como um ansiolítico, o natural não vai fazer efeito. Por isso, sempre quando a pessoa não está ansiosa, comece com o natural. Porque o natural pode ser que resolva e você não vai criar dependência química em cima de um medicamento que realmente vai lhe trazer muito malefício. A pandemia causada pelo novo coronavírus aumentou os casos de depressão e ansiedade. Nas farmácias, foi registrado um aumento na venda de medicamentos de uso controlado. E com essa pandemia que nós estamos passando, realmente foi feito muito uso do medicamento. Os medicamentos ansiolíticos, porque muita gente com depressão, com ansiedade. E o povo, além de querer usar esses medicamentos, fazer uso também concomitante com o álcool. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Infelizmente, essas doenças são realidade na vida moderna, mas é preciso enfrentá-las. Com terapia e às vezes com o uso de medicamento controlado. É preciso tomar a dose certa para obter um bom resultado nesse tratamento. A grande diferença do medicamento, a dose, ele pode ser de um medicamento para um veneno. E o remédio controlado mais ainda. Porque o que ele vai? Ele vai em cima do sistema nervoso central. Quer dizer que ele muda a percepção, o entendimento da pessoa. E muitas pessoas hoje em dia, bebem, fazem uso de álcool. E são duas coisas que nem pode acontecer. Não passa um santo dia que não chega uma pessoa, devido à pandemia, que está com depressão, com ansiedade, com toda a síndrome que você imaginar, essa pandemia trouxe para a população. Depressão, ansiedade e transtornos diversos podem surgir em qualquer fase da vida. A gente vai conhecer agora a história de um jovem que ficou deprimido aos 12 anos após uma grande perda. Com a ajuda de terapia, ele conseguiu retomar a rotina. E não falta literatura especializada para nos orientar sobre o que fazer em casos como esse. O pensamento suicida pode estar em qualquer lugar. Não tem um perfil específico e nem uma idade certa. Os transtornos mentais, os quadros psíquicos, eles aparecem na segunda, terceira década de vida. Nós temos hoje a psiquiatria da infância e adolescência, que os pacientes são pacientes que podem ter depressão, ansiedade, TOC. Existem pacientes, por exemplo, com TDAH, com TEA. Então, a incidência em si ela é muito variada. Pode iniciar na infância, por exemplo, no final da infância, 8, 9, 10 anos de idade, até a fase adulta. O que se sabe é que por trás da mente de alguém capaz de tirar a própria vida, existem transtornos. As patologias mais incidentes, o que podem levar o paciente a
ter ideia, pensamentos suicidas, eles são, em primeiro lugar, os transtornos de humor, que nós chamamos de, entre eles teriam a depressão, transtorno afetivo bipolar, distimia, ciclotimia, ciclador rápido, esses são os transtornos de humor. Depois viria os pacientes que fazem uso de substâncias, cocaína, crack, álcool, maconha, substâncias lícitas e ilícitas. Depois nós teríamos também os pacientes que são portadores de esquizofrenia. Depois nós teríamos também os pacientes que nós chamamos de transtornos de personalidade, principalmente os transtornos do cluster B, que entraria transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade histriônica, borderline e narcisista. A depressão, de maneira mais específica, segundo um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vem crescendo entre os brasileiros. O percentual de pessoas com a doença passou de 4,2% para 8% só entre março e abril deste ano. Ele é um transtorno que está acometido por muitas pessoas, infelizmente. Ele vem um número crescente sobre isso, sobre as pessoas que estão com esse transtorno. E ele causa, os sintomas da depressão é a solidão, tristeza, isolamento, dentre outros. Os mais comuns, realmente, de fato, são esses sintomas. O transtorno tão presente e tão falado é um dos temas no e-book Além do que se vive. A psicóloga Claire Medvedev é uma das que assinam. Eu tive essa ideia de fazer desde a época da graduação, queria fazer algo relacionado, e quando eu saí, eu quis colocar em prática. E no meio dessa jornada, dessa criação, vieram outros colaboradores, que é o Lucas Braz, o Lucrécio e a Adriane, que foram meus colaboradores na criação do e-book em si. E ele é voltado para isso, falando um pouco sobre suicídio, sobre ideações suicidas, e não apenas sobre isso, mas centro de vida, resiliência, fatores que são preventivos ao suicídio. Quem viveu a depressão sabe bem a que caminhos o transtorno pode levar. Aos meus 12 anos, a minha mãe chegou a óbito e, por conta disso, os acontecimentos externos foram influenciando para eu acabar entrando em um estado depressivo. E se tornou tão profundo que eu acabei impossibilitado de estudar. Eu não conseguia frequentar a escola, por exemplo, nem sair na rua. Eu acabei tendo que me desvincular dos meus amigos por questões que só a minha cabeça conseguia explicar e ninguém mais. Então eu comecei a conhecer a depressão aos 12 anos e ela durou ali cerca de 4 anos, que foi quando eu procurei o primeiro atendimento psicológico. Uma amiga da família me levou a procurar a psicóloga e, chegando lá, na minha fala, ela me explicou um pouco o que estava acontecendo comigo e eu comecei a entender sobre depressão, e foi quando eu comecei a buscar formas de sair dela, que no caso era continuar frequentando a terapia e continuar tentando me entender, tentando me autoconhecer e saber o que é que a morte da minha mãe tinha me causado e gerado, todas essas ideias negativas sobre a vida e sobre o sentido da vida. Hoje é possível, com orientação, observar métodos para se recuperar. Entre os caminhos, exercícios, diálogo, ajuda profissional. Procurar a terapia é algo que eu recomendo a todo mundo que se sente para baixo, que se sente indisposto para continuar o dia a dia, sabe? Para viver, para ir trabalhar, para ir para a faculdade. Não é porque você está triste que você tem depressão, mas já é um alerta, sabe? Se aquilo está sendo muito cotidiano, se aquilo está sendo muito rotineiro, procura ajuda, porque vai ser muito bom. Você ir para a terapia não é algo negativo, você não vai ter nenhuma perca, você só vai ter ganhos. Se a pessoa está tendo esses sintomas, que são depressivos, é indicado que essa pessoa procure um tratamento especializado, porque a família em si, os amigos, eles não vão abarcar essa demanda. Então é necessário que essa pessoa ela busque um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para que esteja fazendo esse acompanhamento psicoterápico. Grande parte da preocupação, às vezes, das pessoas aqui que vêm é se a medicação, por exemplo, irá dopá-lo, E, na realidade, hoje nós temos um arsenal terapêutico muito mais especializado e muito mais simples, muito mais limpo. São medicamentos muito mais limpos, vamos assim dizer, que podem trazer para o paciente uma certa qualidade de vida e restaurar o
o seu estado de ânimo, o seu estado de prazer, o seu estado de vontade, enfim, a sua alegria. Se você ou alguém que conhece apresenta algum sinal de depressão ou pensamento suicida, não sinta vergonha. Procure um atendimento especializado com urgência e ajude a salvar vidas. Essa é a mensagem que o Tema É queria deixar para você hoje. E, claro, agradecer sempre a sua companhia. Até a próxima!